Olá, muito boa tarde pra você. Não é, menina? Ô, menino, tá terminando essa louça agora, tá varrendo a casa. Que nada, Cris, eu tô agora online no NT Play. Então já tô dando uma boa noite pra você também. Boa tarde, bom dia. Estamos juntos nessa família que sempre tem lugar pra mais um. Tá chegando hoje? Seja bem-vindo. Esse é o Entre Família. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Boa tarde pra você que nos recebe. Que gostoso é conversar com quem a gente gosta, falar de assuntos importantes. E hoje nós vamos entrar naquele assunto lá. Vamos falar, Cris. Nós temos que falar, porque não tem o que fazer. Não tem, é família. Cada pessoa aí tem uma visão. Não, isso aqui é colar, não. Mas existe sim uma definição para respeito próprio, Cris. Eita, às vezes a gente tem uma cultura, né? Até nas músicas, não falando mal de ninguém, mas analisando, né? Cultura do desrespeito né? Então isso acaba sendo escrito e a gente vê por aí como andar nessa contramão e achar também um equilíbrio nesse sentido, né? Tem gente buscando essa questão toda do respeito próprio, mas pegando uma linha onde você centraliza o eu, que também não é tão legal. Mas a gente não pode se deixar de colocar na agenda aquela questão toda que a gente já fala aqui. Mas hoje o ponto vai ser esse, respeito próprio. Quais são os comportamentos? Como é que você tem se respeitado? Às vezes você não está colocando isso aí para o consciente, mas pode ser que as suas decisões, as relações que você entra, as informações que você consome, tem alimentado uma cultura de desrespeito na sua mente, no seu comportamento, na forma como você se relaciona com as pessoas. Verdade, Carol. E na verdade, as pessoas agora nem sabem quem são de verdade, né? Seguem tendências, tem o efeito manada e tal. Como respeitar alguém que eu nem conheço? As pessoas não se conhecem. Né? Identidade, porque eu não paro. Eu faço as coisas por fazer, eu faço porque tem uma moda que faz isso. Se diz, se você perguntar para alguém assim, olha, por que você trabalha? É para isso. Chega um momento que a pessoa fica angustiada, porque ela não buscou esse caminho e ela nota que está trabalhando porque tem que fazer algo, que comprou algo e está sendo dominada pelo meio. Eu não tenho um propósito, eu não sei exatamente onde eu estou saindo, para onde eu vou, e tudo isso impacta na forma como eu me vejo. E eu sei, esse espelho aí pode estar sujo, viu? Pode ser que esteja errado aí, pode ser que não esteja mandando para você a imagem exatamente de quem você é. E hoje você vai descobrir, vai falar aqui através da palavra de Deus, óbvio, o pastor vai abrir a palavra de Deus para que você descubra quem é, que realmente sabe quem você é, mas também que você saiba quem você é enquanto uma estrutura psíquica, emocional, saúde. Já pensou que delícia? Você olhar para si e falar assim, não, eu me amo, eu me respeito, eu digo não, por aqui eu não vou, até que você vai, até que você não passa. Sabe? Limites. Estabelecendo limites. Dói e tal. E outra, Carol. É possível. Tem pessoas formadas aqui por crenças limitantes também. Veio de uma crença, né? Você não pode isso, ou até de um bullying, distorceram a própria imagem da pessoa, a pessoa teve várias feridas e tal, mas pode ter um resgate. Hoje nós vamos nos encontrar aqui e poder encontrar esse respeito próprio com propriedade, Carol. Pra tudo tem jeito. Bora juntos aqui. Hoje tem ela, a nossa especialista maravilhosa, Darleide Alves está aqui. É isso mesmo que você ouviu falar? Joga lá no grupo da família. Pode jogar, que eu sei que você gosta de falar lá. Fala lá, conta. Darleide já tá lá no Entre Família. Vamos falar sobre respeito próprio. O intervalo é rápido, hein? E a gente já volta. De volta aqui com Entre Família, hoje falando sobre respeito próprio. Eu já quero saber de você o que é pra você respeito próprio. Carol, respeito próprio pra mim é a forma de, ou o consumo de, ou como eu me vejo em relação a... Pode abrir o coração. Maravilha. Manda pra gente aí, ó. Nosso WhatsApp aqui, respeitando toda a sua opinião. Manda ver. DDD 12983150249. Tá passando aqui, ó. E se por alguma maneira, algum motivo você não quer se identificar, fica tranquilo. A ideia é você expor o que você está passando, a dificuldade, o bullying, a rejeição, esse ato emocional que foi distorcendo a sua vida. Fala, vamos aproveitar que a Darleide está aqui, vamos abrir o jogo, vamos conversar sobre isso e vamos dar jeito nesse negócio que está mal resolvido. Faz favor, manda aí, ó, 0 operadora 12 98315 0249 para você interagir com a gente. Ou se você for uma pessoa muito chique, né? Aqui, ó, sagaz. Você vai pegar seu celular, abrir lá na foto e você vai direcionar aqui pro QR Code e cai direto. Você trupica, né? Negócio assim, cair. Pronto, tô aqui já mandando uma interação, simples assim. Inteligência artificial, aqui eu tenho meu celular, aí você tem... Legal ver você assim, importante é você participar, você vai trupicar aí na informação, vai dar tudo certo. Vamos para nossa sala da verdade? Bora lá. Vamos lá. Chegando aqui, nosso pastor Batistotti aqui, aquele papo gostoso, e eu quero até registrar aqui, eu quero fazer um registro, que ontem né, ele veio trazendo alguns presentes de Minas Gerais. Tinha um doce de leite que ele falou assim, Cris, como você não consome e tal, acabou me
me desprezando em rede nacional. Brincadeira. Sabe o que aconteceu hoje? Fiz uma brincadeira com o pastor aqui. Sabe o que aconteceu hoje de manhã? Foi lá na minha sala, pacotinho, doce de leite. Ele falou o seguinte, ó. Esse aqui é o meu. Dei para você um presente. E eu falei para ele, você não deveria ter feito isso, porque o doce é uma delícia, tá? Porque aí, eu não tenho fragilidade para isso, gente. Não, eu aguento firme, Quer dizer pra minha Eu posso diretora lidar. que a sacolinha tá ali com o dela. Não, o dela que Porque foi ela pro Cris, merece. não, o dela tá aqui. Não, o meu foi por Cris. E esse aqui, O meu. Esse eu trouxe para ela. quem Eu não roubado, tinha- que eu não é tinha roubado, trazido por Cris. quem pegar Mas o do como outro. eu tenho amor próprio, né? E amor Você por não vai você, aguentar. E amor por você, eu não resisti. Ele Tá? pensou assim, ó, eu vou pegar o doce para não ter dias salgados com o Cris. Eu posso lidar, porque o doce é muito bom. Eu posso lidar. O seu está imagina. aqui, diretora, porque você Imagina. merece. Tá? Imagina, eu posso Você lidar. tremeu agora quando ganhou o doce, será que é o meu? Eu quero falar quem tá aqui com a gente. Eu não posso lidar com a presença dela aqui. Que é isso aqui? Darleide Alves, a apresentadora do programa Consultório de Família. Ela é Eu mentora, não posso lidar palestrante, com a presença escritora. dela, foi muito boa. Desculpa, Carol. E ela mora, entendeu? Na Fazenda da Felicidade, com a natureza. Você já viu uma live de Darleide com os passarinhos correndo aqui atrás, tucano, batendo aqui a asa aqui? As borboletas a respeito dela. Aguinha caindo, aquele Aquele som negócio- de aguinha. Você coloca no YouTube som de água 24 horas. Ela não, o negócio é lá ao vivo e ela tá aqui com a gente. Obrigada, Darleide. Olha, é uma alegria, de verdade. Se tem um conceito que eu posso expressar aqui, uma emoção, é o da alegria, porque vocês me divertem, a maquiagem já derrete, a gente já dá gargalhada desde os bastidores até aqui. Prazer estar com vocês, com você aí de casa também. E vamos que vamos fazer um Entre Família bem bom de a gente aprender e praticar o amor próprio hoje. Vamos falar sobre isso, né? Respeito próprio, autocompaixão. Mas defina pra gente o que é respeito próprio, porque cada pessoa vai ter uma definição, né? Ah, não, isso aqui não, eu tô me respeitando, até que não, tá tudo bem. Mas existe uma definição central do que é o respeito próprio. Uma maneira bem didática de a gente pensar sobre como aprender a respeito de qualquer conceito é partir para o que não é. Às vezes se torna mais prático a gente entender o que não é o respeito próprio. Não é egoísmo, não é ser autocentrado de uma maneira em que você desconsidere o outro, desconsidere as necessidades do outro, desconsidere o quão devedor somos ou devedores somos de respeitar os outros. Não é o egoísmo, que é natural de todos nós que possuirmos, é da nossa natureza, mas não é estar simplesmente limitado ao seu próprio existir, independente dos outros. Nós somos seres sociais, nós somos seres que comungam uns com os outros para que, de fato, a gente viva a plenitude destas relações e que nos trazem como retorno bem-estar, satisfação, alegria. E nunca será possível que nós vivamos alegria, vivenciemos bons sentimentos e boas emoções quando só nós é que estamos no pedestal, só nós é que estamos no palco. A gente precisa descer para considerar os outros, as virtudes dos outros, os defeitos também dos outros, mas sempre do ponto de vista da consideração. Mas quando nós simplesmente nos consideramos sempre ser o objeto a ser atendido, o objeto a ser visto, aplaudido, reconhecido, nós estamos dando sinais de que a gente não sabe lidar muito bem com isso que nós estamos identificando, e vamos falar mais a respeito hoje sobre amor próprio, mas sim uma autocentrar-se de si mesmo e envolver-se nesse egoísmo sem considerar o outro. Eu estava comentando com o Cris que a linha ela é tênue, né? De você trazer sofrimentos para você e aí você dizer assim, eu preciso ter amor próprio. E aí você centralizar-se em você mesmo. Na sua visão, qual seria a medida, né, para eu não trazer punições pessoais, assim, trazer aquela coisa assim, sofrendo, mas também não ir para o caminho do, peraí, eu vou cuidar da minha vida e... Tem algo que é muito necessário que a gente considere para a nossa experiência ser uma experiência saudável, é que nós não nos abandonemos, que não sejamos negligentes com quem nós somos, com as nossas necessidades.
E muitas vezes, quem não tem respeito próprio, se não praticamente todas as vezes em que alguém seja identificado como não tendo amor próprio, respeito próprio, ela é alguém que negligencia ela mesma. Ela abre mão de se perceber um agente para impactar o que acontece à sua volta, mas ela não pode se esquecer dela mesma. Pelo menos quem eu tenho em mente hoje, alcançar pessoas que não se dão conta do valor que elas possuem, que têm uma visão negligente a respeito delas mesmas, que não consideram que elas, para que sejam saudáveis nas relações com os outros, ela precisa estar saudável. E o que vem a ser algo saudável, indispensável para as nossas relações, para não cairmos nem para um lado, nem para um extremo, nem para o outro. Que eu saiba identificar qual é o meu valor, qual é o meu lugar, qual é o meu propósito, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas condições, quais são os meus limites. Porque quando eu tenho a razão estabelecida de quais são os meus limites, mas também quais são as minhas competências, quais são as minhas habilidades, o que eu posso oferecer, mas o que está faltando em mim, então eu consigo estabelecer com razoabilidade, uma certa razoabilidade, de como então eu não cair para esses extremos. Ou seja, alguém que tem amor próprio é alguém que não se abandona. Vocês já devem ter tratado aqui, eu já tratei no consultório de família também, sobre rejeição. É um dos piores sentimentos, é uma das piores expressões de dor, é o da rejeição. E especialmente o sentimento de rejeição, para ficar ainda mais claro, essa rejeição que nós temos muitas vezes por quem nós somos, pela nossa aparência, pela nossa história, pelas nossas origens, isso afeta a minha autoestima, isso afeta o meu conceito sobre mim mesma. Então é muito fácil que eu me desrespeite, eu passe, por exemplo, a fazer tudo o que você quer sem considerar os meus limites, porque pelo sentimento de rejeição ser tão grande, se eu não fizer tudo o que você quer e eu posso entrar facilmente em relações abusivas, é porque necessariamente eu estou demonstrando que eu tenho medo de que você me rejeite outra vez. Ou seja, eu estou ampliando aqui de uma maneira... Está relacionado a algum tipo de rejeição que já aconteceu, né? E estou lembrando que essa rejeição, quem não tem amor próprio foi rejeitado, pode ter sido rejeitado, mas assim, o que eu quero pontuar é que muitas vezes ela rejeita a si própria. Então, para a gente não ir para muitas vertentes, é alguém que não considera o valor próprio, ela não tem respeito por ela própria. E aí vem uma questão também muito, muito ligada a isto. Quando eu não tenho respeito por mim, dificilmente eu sei o conceito de respeitar o próximo. Esse é o ponto. Perde o time, né? Porque, um exemplo, se eu não tenho uma régua, então tudo pode. E nessa libertinagem se relativa muitas coisas, né? Então tudo é relativo e tal. E o povo de casa, né? A nossa Suzane foi até as ruas para fazer essa mesma pergunta. Claro que a Darleide criou esse background aqui, mas vamos colocar as informações, cada um colocando um pouquinho de tempero para trazer para o nosso diálogo aqui. E aí, Suzane, o povo fala ou não fala? Hoje estamos falando sobre respeito próprio, amor próprio, mas e a falta dele? O que seria ou como seria? Para saber essa resposta, eu vim às ruas e você de casa, vem comigo também. O que é a falta de amor próprio para você? Não sei, acho que você se submeter a muita coisa que você sabe que você não merece, para satisfazer o gosto de outra pessoa que para você faz mais importância do que você mesmo. É falta de Jesus no coração, né? Falta de Deus no coração, né? Tem muita gente maldoso, tem muita gente com intenção, maldade. E é isso. Eu queria saber a opinião de vocês. O que é a falta de amor próprio para você? E depois você também me responde. Meu Deus. Meu Deus, calma. Pode pensar, eu dou um tempo aqui para você pensar. Eu não sei definir falta de amor próprio. Eu acho que ninguém tem amor próprio de verdade. Essas conversas sempre rolam assim, com amigos, né? Principalmente. Você saberia me definir o que é a falta de amor próprio? Eu acho que normalmente quando você acaba deixando seus próprios interesses de lado pra deixar outra pessoa feliz, tipo, tanto no quesito, sei lá,
relacionamento afetivo, tanto quanto amizade, sabe? Acho que esse tipo de coisa. Ô, louco! Respondeu. Gente, obrigada, viu? Comigo mesmo aconteceu isso já. Sim, já aconteceu. A minha irmã chegar ao ponto de falar, olha no espelho, olha pra você. Então, E aí você deu uma virada. acorda, minha filha, vamos. A falta de amor próprio é aquela pessoa que não consegue ter interesse por si mesmo, sabe? Tipo, não vê o seu próprio valor, coisa assim. Não reconhece suas conquistas, entende? Já aconteceu alguma vez com você de você olhar, poxa vida, Já, com certeza, tipo, autoestima baixa também, não ter confiança em si mesmo, tipo, mas quando você percebe isso, que você começa a mudar assim, fazer uma terapia também ajuda muito às vezes, entende? Eu não queria tocar nesse assunto logo nesse momento da minha vida. Eu prefiro. imagino que você tá passando por uma barra nesse momento, né? Acho que não só eu, né? Muita gente, com tudo que tá acontecendo, esse ano não foi nada fácil pra mim. Tô tentando ter que superar muita coisa, a perca do meu próprio pai, e ele era uma pessoa que não tinha muito amor próprio, sabe? Ele vivia mais para as pessoas do que para ele mesmo. Ele deixava muitas vezes de se ajudar para ajudar as pessoas, e é uma coisa que machuca, saca? Eu sei, e obrigada pela sua entrevista. Eu espero que as coisas se resolvam para você da melhor forma possível, viu? E que 2022 seja um ano incrível para você. Amém. Seria uma pessoa se diminuir muito por outro e não perceber e olhar o que ela tem de tão bom e grandioso dentro dela. Olha só, olha, as pessoas, elas trouxeram muitas definições aqui, Cris, do que é amor próprio. Alguns nem sabem exatamente o que é e conversávamos aqui. Conforme iam falando, a gente ia discutindo aqui, conversando aqui, para entender esse processo todo, porque teve um rapaz ali que abriu o coração, falou bastante aí dessa questão da perda do pai. E, de fato, quando a gente enxerga pessoas que amamos, se levar, né? Não se posicionar, não se respeitar ou se abandonar, né? Parece que é uma falta de autocuidado, né? Parece que machuca mais do que quando é com a gente, porque quando é com a gente, talvez você não jogue para o consciente o movimento que você está fazendo, mas quando você olha o outro, um parente querido, um irmão, um amigo, você fala, gente, eu queria tanto que ele identificasse quem ele de fato é, para ele se posicionar desta forma. Será que tem a ver com a identidade ou a minha não percepção de quem eu sou? Tem a ver com autoestima, tem a ver com como você se enxerga, né? Como você enxerga seu papel, quem é você nesse universo que é exigente das relações, do trabalho, de dar conta de tanto na vida. Esse moço, quando ele falou assim, né? O meu pai, ele fazia muito pelos outros. E a gente acha isso bonito, isso pode ser altruísmo. Isso pode ser altruísmo. Não falta de amor próprio. Não, exatamente. Agora, quando pode ter sido falta de amor próprio, falta de respeito próprio? Pegando esse exemplo, pode ser quando ele fez tudo pelos outros e ele se abandonou, por exemplo, não indo ao médico, por exemplo, não se submetendo a um tratamento que fosse para o seu caso, que ele não se importasse com a vida. Eu acho que eu posso até resumir isso, quando a gente não se importa com a vida, no sentido de deixá-la, muitas vezes, se esvair, sem cuidado, sem atenção. Então, isso é para a mãe. É muito bonito o amor altruísta quando ela dá tudo de si para os filhos. Eu sou mãe, vocês pais. A gente dá tudo de si para um filho. Mas veja, quando uma mãe se negligencia, ela não se respeita, ela não se organiza na vida para ser respeitada, para dizer não quando precisa dizer não para um relacionamento abusivo, mesmo que seja o seu marido, pai dos seus filhos, mas ela não pode se deixar levar por uma situação de ofensa, de desrespeito, de humilhações. Sendo explorada. No caso, você me fez pensar aqui em relação ao filho, por exemplo, assim, né? Porque os pais sempre vão ter aquela ideia de sempre oferecer. Mas aí você tem que entender, uau, eu não estou sendo explorado por essa situação? Aí é falta de amor próprio, Sim. né? E ela se submete a uma situação de humilhação, de degradação, sem perceber que ela pode faltar. E se ela cai numa depressão?
E se ela cai num transtorno outro? E se ela começa a ter pensamentos suicidas? Ela vai faltar para o seu filho. Ela vai faltar para a sua família. Quando foi então que faltou amor próprio, respeito próprio? Quando ela se permitiu vivenciar uma situação em que trouxe prejuízos para ela e a reboque trará prejuízos para os seus. Portanto, ela pode vir a faltar. Então, essa história assim, eu dou a vida pelos outros. Você faltando será, assim, a perda maior será você faltar. E Darleide, eu vou te fazer uma pergunta. Isso é muito triste. Que eu vejo bastante, várias pessoas falando agora que é a época, né? Eu me achei, eu me encontrei. Mas a gente tem uma gaiola inconsciente. Porque, um exemplo, nós temos vários pontos de partida. Uma pessoa que fechou totalmente a porta para ela se conhecer dentro de uma crença limitante. Tipo, você não é assim, você não foi, pá, pá, pá. Você criou, na verdade, uma pessoa e para ela é concreta. Então, na verdade, às vezes ela não se conheceu de verdade, ela se limitou a parte dela e viveu assim. Então, algumas pessoas, a porta do autoconhecimento acabou sendo fechada por crenças limitantes, por ditadas e tal. E pessoas também que foram influenciadas em um meio, tipo, criou-se um reduto onde ela só se encontra no pertencimento e aí a fase do pertencimento engoliu ela para ela perder a identidade. Aí eu queria te perguntar, o que faz uma pessoa hoje que talvez esteja numa questão absoluta, entre aspas, mas ela não se conheceu de verdade porque ela tem muitas coisas psicológicas a serem abertas dentro dessa limitação? A gente pode identificar pessoas que não têm respeito próprio quando elas estão doentes e elas se negligenciam no cuidado de buscar ajuda, de seja médica, seja psicoterápica, o que seja, ela se abandona. Ela está entregue aos vícios e ela não tem buscado auxílio para as suas demandas emocionais e espirituais e humanas, sejam elas quais forem. Elas estão nesse momento infelizes, sem nenhum movimento em busca de auxílio. Elas estão de fato prostradas diante da vida. E por mais que elas nos escutem, por mais que elas estejam aqui conectadas com a gente, elas continuam repetindo que elas não conseguem, porque elas são feias, porque elas são doentes, porque elas são pobres, porque elas são incapazes, porque elas, que são as crenças limitantes que você trouxe até agora, e elas não reagem. Elas continuam repetindo o discurso do abandono, da negligência. Isso é a grande demonstração do respeito próprio. Respeito próprio reconhece, eu tenho limitações, mas eu ainda tenho o que validar em mim. Eu ainda tenho caminhos pelos quais eu possa prosseguir. Eu ainda tenho condições de ir além. Eu posso, eu vou, eu consigo. Ainda que esteja assim, com todas as possibilidades, parecendo que não tem jeito, eu ainda acredito. É porque ela tem o mínimo de respeito por ela mesma, quando ela se valida alguém capaz de chegar lá, de superar os seus dramas. Tem uma luz, uma chama, Tem. pode ser pequenininha, mas tem uma chama ali. Aquela pessoa, ela tá viva, tá viva. É isso, ela tá com respostas diante das dificuldades da vida, ela tem resposta, né? Uma resposta, quando eu digo uma resposta corporal, ativa, ela consegue exercer diferença aonde ela está. Eu sei, você tá difícil, não é fácil mesmo, passamos momentos complexos, difíceis. Pode abrir o coração, daqui a pouquinho você vai estar sentado aqui na nossa roda de conversa, vai falar com a gente. Vamos ter ainda hoje uma dinâmica muito especial para que você consiga sair desta condição. Bora para o intervalo, é rápido e a gente volta já. De volta com Entre Família, hoje falando sobre esse termo tão complexo, tão profundo, respeito próprio, amor próprio. E sabe quando uma mãe ela identifica se ela realmente, de fato, ela desenvolveu isso durante a vida dela? Quando ela olha o comportamento dos filhos, é ou não é? A forma como eles tratam uns aos outros, como eles tratam a você mesma. Aí você percebe quanto de amor próprio você teve para passar a eles essa visão necessária de que eles precisam amar e respeitar o outro. Olha, de fato, todas as nossas ansiedades, ou o nosso comportamento depressivo, os nossos transtornos, eles passam de geração em geração, mas também a forma como nós nos restauramos, enxergamos, damos uma volta por cima com informação, com luta, com conversa, com diálogo, com oração, isso também é contagiante. Isso também é passado de geração em geração. Eu sei, você está vendo aí seus filhos, eles não me respeitam não, viu, Carol?
Respeito não. Aqui eu sou escrava nessa casa, hein? Serva de tudo e de todos aqui. Ninguém quer saber se eu tô cansado, se eu não tô, se eu tô com sono, se eu não tô, se eu dormi, se eu não dormi, se eu comi ou não comi. Aqui eu tô aqui para servir, querida, para você colocar um limite, para você impor um limite. Até que vocês podem, até que não, tá? Isso aqui é não. Mamãe também tem uma vida própria aqui. Aqui existe um ser humano, tá? Aqui existe uma mente que precisa estar saudável para cuidar de vocês. Sabe quando você vai conseguir isso? Quando você souber identificar e nomear os seus sentimentos para estabelecer essa relação de amor próprio. Quer saber? Você quer saber nomear os sentimentos? Pronto, tá aqui, ó. A revista Sentimentos é um lançamento aqui da TV Novo Tempo para que você consiga lidar com esses sentimentos e com a ciência do existir, que tem tudo a ver com aquele que te criou, com aquele que sabe quem você é. Ele sabe dar nome a cada um dos sentimentos que você não sabe. Ele compreende e te enxerga exatamente quem você é. E sem o propósito, a vida fica difícil, fica complexa. Você acorda, lava a louça, cuida de filho, manda para a escola, volta para casa. Não sei o que, ela vai para a igreja. Esse ritmo dificulta, deixa a vida pesada, mas se você tem um propósito, se você sabe por que você está aí na sua casa, se você sabe o que você está fazendo aí, por que você escolheu a pessoa que está do seu lado, se você finca o pé, resolve essa coisa dentro da sua casa, fecha as portas, para de falar com a vizinha dos problemas do seu casamento, para de falar com o amigo, com o ciclano, com o beltrano, todo mundo dando opinião na sua vida, finca o pé, resolve, fecha a porta da sua casa, se possível, se importante, fecha a porta do seu quarto e resolve essa situação aí com Deus. Mas você também não precisa estar só, porque você tem informação aqui através da TV Novo Tempo. Nós estamos juntas, tá? Pede agora essa revista que tem informações importantes que podem ser uma virada de chave na sua vida. 0 Operadora 12 2127 3121 é o número para você pedir a revista Sentimentos. Quer pedir pelo WhatsApp? Opa, vai lá então. 12 é o DDD 98244 4449. Vai por quanto? De graça. Você já estava pensando aqui, meu Deus, como é que eu vou fazer mais uma conta e tal? Não, é de graça, entendeu? É só pegar esse telefone, mandar a mensagem pra gente. Olha, eu quero essa revista que a Carol tá apresentando aí, ó. Tá falando que é a revista Sentimentos, pronto. E ela chega aí na sua casa, porteiro aí, todo mundo, é só você abraçar a família, falar, pronto, agora sim, nós vamos começar uma nova fase aqui na nossa vida, na nossa família. Tá acabando o ano, hein? Vai começar o ano que vem do jeito que começou isso aqui. Se você não mudar o seu comportamento, suas atitudes. Mudança de comportamento agora é para já. Pega o telefone e pede essa revista que pode transformar a sua forma de ver a sua saúde mental. Bora lá então, continuando aqui na nossa conversa. Hoje temos aqui Darleide Alves, estamos falando sobre respeito próprio. O pessoal de casa, será que está falando? Tá, e até antes de chamar o pessoal de casa, a gente queria acrescentar aqui uma personagem, Carol. Uma personagem, alguém que teve que lidar com essa questão do respeito próprio. Falamos muito aqui também essa questão do bullying, a visão distorcida de si mesmo. E a gente vai falar com a Laís, estudante de pedagogia, vai contar uma história bem bacana de transformação. Laís, muito boa tarde, querida. Seja bem-vinda ao Entre Família. Muito boa tarde. Obrigada por me receberem. Laís, a gente está falando de um assunto aqui, né, sobre uma linha tênue. Graças a Deus, né, a gente tem a Darleide conosco aqui, colocando vários pontos de vista. E a gente queria conhecer um pouquinho da sua história e justamente desse encontro do amor próprio, poder saber quem é a Laís, como é que foi esse fato de se descobrir, apesar de ter a lente dos outros, né, algumas palavras duras, algum bullying. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Eu me chamo Laís, hoje eu tenho 31 anos. E há 3 anos eu fiz a cirurgia bariátrica e nesse processo eu tive uma perda, né, de 52 quilos até o momento. E foi uma grande mudança na minha vida, porque eu fui uma criança obesa, eu fui uma adolescente obesa, então eu passei por todo o processo que a obesidade, né, no social ela traz. Que é a questão do bullying, a questão de não aceitação, uma vez que a gente tem aí os padrões da mídia, né, que ditam muita coisa, principalmente para a vida do adolescente. Então, foi uma fase muito difícil e, justamente, era uma forma de lidar também, era me escondendo atrás da comida, porque a comida, ela era parte da minha... E aí eu considero ela como a minha doença, né, que era a compulsão alimentar. E a gente não entende, né? A gente muito novo, não tem o entendimento que isso é algo que, na verdade, ele é psicológico, ele não faz parte da gente, é algo tratável. E aí foram muitos anos
né, nessa luta, e aos 27 anos eu descobri a compulsão alimentar, indo ao psicólogo, né, a psicóloga, e tratando disso surgiu a oportunidade da cirurgia, porque eu já não tinha mobilidade, eu pesava 150 quilos, e então já estava ficando muito difícil, né, aos 26 anos, na verdade. E aos 27, a médica, né, endocrinologista, me indicou para a cirurgia. Eu fui um pouco relutante, tinha muito medo, né? Nunca tinha passado por nenhum processo assim. A gente vê muita coisa, a gente escuta muita coisa, né? E acabei aceitando. E esse foi um processo muito grande na minha vida, muito transformador. Então, mais ou menos assim, de início foi bem drástico a ideia de aceitar, né? Que eu precisava da cirurgia, que eu precisava passar por ela, que era algo que, na verdade, afetaria até mesmo a continuidade da minha vida, se eu continuasse da forma que eu estava. E, Laís, quando você conta a sua história, a gente não está contando uma história de alguém que encontrou um padrão estético. A gente está falando de saúde, mas também a gente está falando de saúde mental e emocional. Porque você falou de uma fuga, de um gatilho para aqueles problemas que você vinha carregando ali durante toda a infância e adolescência. E hoje você se encontra com a Laís, que busca saúde, que é protagonista da sua vida. Não, eu vou tomar as rédeas aqui. Não é a comida, não. Ela não está à frente de mim, não. Eu é que vou decidir o que vai ser, o que vai acontecer, o quanto vai entrar no meu prato, o que é que vai ser colocado aqui. E agora tem essa Laís aí forte, que se emociona contar o passado, mas que agora consegue se encarar de uma forma diferente. É possível dizer, Laís, que hoje você se enxergue de fato quem você é? Porque muitas vezes, quando a gente passa por situações assim, a gente se enxerga pelo olho do outro. Você tirou o óculos do outro para realmente se enxergar. Quem é a Laís hoje? Conta aí pra gente, compartilha. Então, Carol, para mim isso é muito recente, né? Até quando eu falo isso, as pessoas se assustam, porque já vai fazer 3 anos da cirurgia. E hoje eu consigo me enxergar, e não só me enxergar, né? Isso foi uma coisa que eu até conversei com a minha psicóloga, né? Como você falou, é uma questão de saúde mental. E eu me vi falar que eu me sinto confortável no corpo que eu estou. E você se sentir confortável dentro do lugar que você habita, porque eu vou habitar esse corpo pro resto da minha vida. Isso, para mim, foi algo que eu entendi por tudo que eu tinha passado. Então, foram 3 anos de uma luta, porque eu brinco muito quando alguém me pergunta como foi a cirurgia, quando alguém me pergunta como é a bariátrica, né? Porque é aquela coisa, a gente ouve o senso comum, algumas pessoas que falam, relatam. Eu falo que o meu processo foi todo tranquilo. Eu não tive problema de dores, eu não tive problema nenhum pós-cirurgia. Eu perdi peso, muito peso, até muito mais rápido do que, né, pessoas que fizeram junto comigo. Mas eu não conseguia acompanhar pelo olhar. Então, eu nunca me reconheci no espelho, porque eu já não me reconhecia antes. Essa coisa do olhar pelo outro, né? Então, sempre a procura de algo que, na verdade, nem eu sabia o que eu queria. Então, eu falava muito assim, eu queria ter esse corpo, eu queria... E não, hoje eu me sinto confortável e é exatamente isso. Hoje eu controlo o que entra dentro do meu corpo, eu controlo o que eu faço com ele. E me desafio, que para mim eu acho que tem sido a principal fonte de continuidade, de a partir do momento que eu consegui me enxergar e me amar, principalmente, eu acho que essa é a questão, é me amar e cuidar do meu corpo de dentro para fora, foi quando deu mais resultados ainda. E hoje em dia eu consigo me olhar no espelho e ver o meu corpo como ele é, com as marcas que ele tem, porque a cirurgia ela deixa marcas, o corpo obeso ele tem marcas, ele tem cicatrizes, a gente não pode fugir disso, que era um grande medo meu e hoje eu falo, são marcas da minha história. Então eu não tenho que ter vergonha da minha história, eu já tive vergonha demais a vida toda, hoje não mais. Laís, você foi falando, eu fui me arrepiando aqui. Eu tô de um jeito, minha filha, vai emocionando. Muito obrigada por compartilhar essa experiência com a gente. Parabéns pela sua vitória, pela mulher que você é, pela pessoa que você sempre foi e que agora se descobriu, viu? Parabéns. Continue assim, inspire outras pessoas através da sua história. E, de fato, eu vou te falar um segredo, tá?
Todas as mulheres têm marcas importantes que elas precisam ser valorizadas, olhadas, e a gente vai seguir com essas marcas aí, com orgulho da história, simplesmente quando a gente consegue virar essa história e tomar aí as rédeas dessa história, que foi a parte mais importante que você fez na sua vida. Laís, mais uma vez agradeço. Obrigada. Eu quem agradeço a oportunidade de falar, de contar, né, a minha trajetória até aqui. Agradeço a Maiara, publicamente também, que é a minha psicóloga e está sempre com vocês aí também. E para mim é uma honra poder contar. Eu sou muito orgulhosa da minha história, justamente porque eu acredito que ela pode ajudar. Então eu não fiz somente para mim. Eu acredito que tudo tenha um propósito. E o meu propósito hoje é contar a minha história para quem quiser ouvir e falar que dá certo sim. Obrigada. Nossa gratidão. Obrigada. Aquilo que você falou do amor próprio, ele te faz bem, mas ele faz bem para o outro, né? Aquilo que você citou. Contagia, né? Contagia. E quando a Laís ela fala, essa semana eu assisti um vídeo, compartilhei para alguns amigos, falando que quando uma pessoa ela faz algo para o outro sem desejar nada em troca, pode ser contando a sua experiência, pode ser entregando algo para alguém, né? Você libera hormônios, a pessoa que recebe libera hormônios, quem passa liberou hormônios. Então, no momento que eu me arrepiei, você aí se arrepiou, chorou, o nosso corpo tá liberando hormônios do bem, da felicidade, pela ação da Laís. Então, quando você tem amor próprio, respeito próprio, contagia de fato. E você leva saúde para outras pessoas. Isso é incrível. E você falando, me veio à memória, quando lá no livro de Isaías, pastor, me permita esbarrar aqui na Bíblia, como teólogo, mas é a parte que eu mais gosto. Você é pastora. Você é pastora. Eu lembro quando lá em Isaías, a palavra diz que quando nós fazemos bem, se vocês derem comida ao faminto, se vocês derem roupa ao que está nu, se vocês fizerem... Aí o Senhor diz, eu os curarei. Por que Ele curará? Porque Ele, o Criador, sabe desse processo. Ele pôs esse processo em nós em atividade. Mas o nome disso é amor altruísta. Eu faço bem e o bem volta para mim sem que eu tenha feito um plano. Vou fazer isto para um cálculo. Não, sem cálculo, é amor altruísta. O foco aqui é justamente fazer esse comparativo para a gente entender quando é uma falta de amor altruísta, quando é egoísmo, quando é falta de respeito próprio, de amor próprio. É quando você se abandona. A Laís acabou de contar de uma vida de abandono, escondida atrás da comida, que tem a ver com seus traumas, suas dores, suas dificuldades, de uma criança que se entendeu como gente obesa, bulinada, criticada, zoada, e só ela sabe, e outros mais tanto sabem o que sofreram. Quando ela resolveu encarar e dizer com ajuda, com suporte, ela então se posicionou. E ela agora descobre que ela tem valor, que ela tem amor próprio, mas ela vai continuar sendo altruísta, fazendo o que ela acabou de fazer, compartilhando a história dela. E aí eu devo também dizer, antes que me falte tempo, porque o tempo voa, né? De dizer que, assim, amor próprio, respeito próprio é educativo. A Laís, quando ela se entende agora com o espelho e com a vida, ela educa outras pessoas. Quando uma mãe sabe dar limites, você agora há pouco, Carol, disse assim, mãe precisa lembrar que você tem uma vida. Ei, eu tenho uma vida, porque de fato a gente se perde. Esse poder limitador, ele é educativo para o filho. Por exemplo, uma das facetas de desenvolvimento do amor próprio, do respeito próprio, é quando você ensina seu filho a ter responsabilidades e que tira de você determinados pesos, porque você não é a faz-tudo, você não é, como você disse ali, a escrava. Você não está ensinando, né? Não. E você não está tendo amor próprio e não está gerando nele, né, Darley, do amor próprio. Exato. Eu gostei da sua frase, acho que ela merece ser sublinhada, né? Que o amor próprio é educativo. E excelente quando você consegue educar as pessoas a forma como elas vão te tratar, porque é isso. Não é só criança que a gente educa, não, tá? São adultos também, a gente precisa educar. Ó, querido, vou dar uma educação aqui pra você. Até aqui vai, até aqui não vai mais. Pronto. Você quer isso aí na sua vida? Bora lá, vamos continuar então nessa conversa. Daqui a pouquinho você sentado aqui para conversar com a gente. E ainda hoje tem uma dinâmica especial para você entender. Isso aqui é amor próprio, isso aqui não é. Vamos definir de uma vez por todas. É rápido o intervalo, a gente já volta.
Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, falando de amor próprio, né? E olha, já teve fala pova, a Darlene está falando aqui. E a gente tem uma dinâmica muito importante que a Carolzinha falou no bloco anterior, o que é e o que não é. Vamos pegar pontos especiais aqui, ser bem pedagógicos, que é muito legal a gente saber pelo menos o que é e o que não é, para fazer essa varredura. É outro passo importante você, na busca, poder identificar. Não é verdade? Vamos lá então, Darleide. Mais uma vez, muito obrigado. Você sempre atendeu o nosso convite, está aqui agregando. Eu me sinto parte. Eu sou daqui. Veio dar juízo para esse povo. Eita, o que é amor próprio? Reconhecer os próprios defeitos. Acabei de falar isso ali antes de voltarmos do intervalo, lembrando que quem tem amor próprio não é presunçoso, mas reconhece que tem limites, que tem dificuldades. Portanto, isso já é um fator limitador da própria arrogância. Quem tem amor próprio não se vale de ser sempre o certo e nunca reconhecer suas faltas para dar lugar ao outro ter razão. Pessoas que têm amor próprio têm esse fator como algo chave. Reconhece que tem limitações, ponto. Mas eu sei também me posicionar quando eu erro, eu sei pedir desculpas, eu sei pedir perdão, porque justamente eu tenho reconhecimento das minhas fragilidades, das minhas limitações. E já é um contraponto, né? Olha aqui. Vamos ao contraponto. Ó, autodepreciação. A autodepreciação eu considero, inclusive, ser a raiz de muitos outros males. Né? Essa falta de reconhecimento do valor que tem leva você aos vícios, à ansiedade, a tentativas de suicídio. Ainda estamos no Setembro Amarelo para fazer valer, lembrar isso. Quando você se vê como alguém inútil, sem valor nenhum. Então, o que não é amor próprio? Também não é você se desprestigiar, se desvalorizar. Eu sou assim, e muitas vezes querendo demonstrar humildade. Isso não é humildade. Isso é desrespeito com o valor humano. E eu, como cristã, e nós aqui como cristãos, devemos pontuar, inclusive, que a autodepreciação chega a ser uma espécie de pecado, porque você desconsidera que o apreço que Deus tem por você é algo tremendo, e quando eu me deprecio, eu deprecio o valor que o próprio Criador me deu. Então, isso não é amor próprio. Isso aqui pode ser, inclusive, incluído nos fatores adoecedores. Pode ser uma questão, de fato, de necessidade de ajuda psiquiátrica, psíquica, enfim, de todos os cuidados necessários para a gente reverter essa situação de autodepreciação. Maravilha, Darlene. E às vezes, por não reconhecer os meus próprios defeitos, eu me coloco numa situação onde eu passo do meu limite e eu acabo fazendo a mesma coisa. Exatamente. Né? Então, por manter, às vezes, por outro contexto, pelo nariz empinado, eu me coloco numa situação onde eu sou vulnerável, eu sei que eu sou, mas não reconheço e acabo tendo essa depreciação aí, meu querido, e a gente tem que levantar essa bandeira para ser mais autêntico e lidar com isso. E essa autodepreciação me leva ao vitimismo, também. Me leva a uma vida de vitimista que me impede, inclusive, de buscar soluções e de empreender mudanças na minha vida, o que vai, mais uma vez, demonstrar falta de respeito e amor próprio. Maravilha. Darlene, vamos tirar as duas plaquinhas juntos, você me ajuda vamos aí? Lá, vamos lá. Você pode colocar atrás. Nunca tirei Olha que legal. Pode colocar atrás aqui, Darlene, ó. Desculpa eu estar te fazendo trabalhar aqui. Isso, pode colar aí. Que Pronto. Fez um negócio chique e a gente trabalha as duas questões. Tá Nós temos aqui o senso de dignidade e valor pessoal e achar-se melhor que os outros. Olha o contraponto trabalhando aqui. E nós, inclusive, já citamos anteriormente sobre senso de dignidade e valor pessoal. E eu quero pontuar aqui, mais uma vez, o quão também é importante que a gente considere respeitar o outro. Gente, pessoas felizes fazem outros felizes. Pessoas que têm dignidade própria, reconhecida, validada por elas mesmas, por saber o seu valor, quem ela é, qual é o seu propósito de existir, ela também reconhece isso nas outras pessoas, Cris. Então, eu quero fazer essa pontuação porque é muito importante. Quando nós temos senso de dignidade, a gente também reconhece a dignidade no outro. Maravilha. Meu querido, você viu em casa, às vezes somos nós que dificultamos as coisas, né? E a vida tem um traço simples, apesar das pedras, né? E todo esse background da montanha-russa da vida. Mas vamos lá, né? Não se sente perdido, não. Eu estou agora fazendo uma reflexão, está todo mundo aqui no mesmo pacote, tentando ver ainda o que tem para melhorar. E tem sempre, né? O processo de santificação é assim, até Jesus voltar, vai ser essa reforma. Darlene, agora, o que não é, deixa eu só pontuar aqui, o que não é amor próprio, achar-se melhor que os outros, que a gente já havia colocado anteriormente, mas eu quero trazer mais uma vez essa perspectiva assim. Achar-se melhor que os outros é uma baita revelação de quão inseguros nós somos.
Pessoas inseguras, mesmo que elas não tenham isso de maneira consciente, mas é uma demonstração de insegurança, quando eu quero porque quero, demonstrar que eu tenho algum valor a mais que o outro. Não tem nada que denuncie mais a fragilidade de alguém, a incompreensão do seu valor real, do que alguém achar-se melhor que outras. E isso leva a humilhações, ao desrespeito, à agressão, à violência, a todo tipo de relação abusiva tem muito a ver com esse achar-se melhor. Então eu posso, eu grito, eu bato, eu xingo, porque eu posso. Você não é ninguém, eu sou. E desmerecer o seu trabalho, invalidar o que você faz, ser extremamente crítico, nunca reconhece o valor do outro, porque sente-se sempre acima dos outros, o que não é amor próprio, nem nunca será. Aí você leva esse personagem que não existe, porque não é você, e você acaba também se ferindo, meu querido. Né? Porque você acha que tem um escudo, né? Crença limitante, onde você mesmo, né, colocou que você está acima e não está. Então, obviamente, esse escudo não existe. E você acaba machucando a você mesmo, aí não existe amor próprio Vai também. usando máscara, vai ficando cada vez mais doente, pode terminar sozinho, sem amigos, sem ninguém, porque é para esse lugar que o egoísmo nos leva, né, nos conduz. Gente, que pedagogia, hein? Vamos lá, vamos juntos? Vamos juntos aprender aqui, Darleide está conosco. Vamos lá, mais 2 plaquinhas aqui. Muito bem. Capacidade de colocar limites, falamos muito isso já no primeiro bloco, e tentar agradar a qualquer custo. E hoje não é fácil, né? Quem tenta agradar todo mundo, não agrada ninguém, já falavam, né? Amor próprio, colocar limites. Vamos lembrar mais uma vez, né, da questão do ser educativo, ter amor próprio, respeito próprio. Ensina tanto para nós mesmos, que enquanto nós vamos amadurecendo, nós vamos aprendendo nos processos internos, a também colocar-se na vida com maior segurança, para que nós não sejamos esses inseguros aqui, né? Desse grupo dos inseguros que eu falei anteriormente, que desemboca em situações desastrosas. Mas a capacidade de colocar limites é para o seu bem e para o bem dos outros. Você é claro, objetivo, transparente, honesto, não é alguém que se sente devedor do outro, mas é alguém que coopera, que colabora, porque sabe seus limites, sabe também do quanto tem respeito e necessidade do outro também. Sabe algo do amor próprio? Não vou dizer agora, porque pode ser que esteja na próxima plaquinha, não sei. Mas tentar agradar aos outros a qualquer custo é a grande demonstração de insegurança, mais uma vez, de baixa autoestima, de falta de valor pessoal, de achar que não tem valor para o outro, que não será respeitado ou amado pelo outro, caso não atenda todas as necessidades ou todos os desejos do outro. Muitas vezes nem é necessidade, os desejos do outro. Portanto, você se anula. Anular-se a si mesmo não é amor próprio. Invalidar quem você é não é amor próprio. Ainda que eu deva lembrar que isso não significa que você nunca vai considerar retroceder, às vezes abrir mão de algo que você gosta, algo que você quer, para o bem do outro. Isso faz parte, né? Algo, por exemplo, você e sua esposa, Cris, uma hora você cede, então você não queria ir para determinado passeio, mas ela queria tanto. Você diz, tá bom, amor, nós vamos. Mas não é porque você se invalidou, se anulou. Ela sabe que você está indo por amor e você vai feliz. Você deixou de fazer o que você queria naquele momento, mas foi algo por amor. E não na tentativa desesperada de dizer, mas se eu não for, minha esposa vai deixar de me amar. Você é seguro de quem você é como marido, e você é seguro da relação que você tem com ela. Então, esse jogo de troca saudável é algo que é justamente o contrário disso aqui. Tentar agradar os outros de qualquer maneira, para não perder esse vínculo que nem existe. Gente, você viu que a analogia simples aqui, né? E fofa. Um beijo pra minha esposa. Até fiquei tocado aqui, Silvia, viu? Como é que é o negócio? Darleide, vamos a mais 2 plaquinhas aqui do que é e não é o amor próprio. Você quer me dar essa plaquinha que eu ajudo você aqui? Pronto. Cuidar e investir em si mesmo é amor próprio. É quando você... coisas simples do dia a dia, tá? Vamos tratar de saúde aqui rapidinho, para você saber por onde começa a investir em si mesmo. Das coisas simples da vida. Você tomou água hoje suficiente para que você tenha saúde? Eu já enfrentei prejuízos em que eu não tomei água corretamente e eu demonstrei que eu não estava amando a mim mesma por um simples copo de água que eu não tomei. Você pode estar pensando em coisas grandiosas, pode estar pensando em dinâmicas muito exclusivas. A gente precisa olhar para o dia a dia. Quando é que você não se ama? Um simples copo de água que você não toma. Um simples cuidado em fazer um exercício, um movimento que seja para o seu bem, para
autocuidado, isso é autorresponsabilidade, é você validar a vida que você possui e que você é administrador. Então, você investe em você mesmo quando você marca um psicólogo, quando você vai ao médico, quando você vai saber como estão os seus exames clinicamente falando, para saber se você está num processo saudável ou doente, ou adoecedor. Investir nas suas relações, no seu bem-estar, na sua casa, na sua vida, em toda essa dinâmica do viver bem. Isso é amor próprio. Mas só pensar em si mesmo. Tudo que você tenha para si, tudo que você possui é só seu. Todo o seu dinheiro nunca é para ajudar ninguém. Nunca é alguém generosa, nunca é alguém amorosa, nunca é alguém que estende a mão, mas espera dos outros. E pessoas que só esperam dos outros, elas dão maior prova de egoísmo, especialmente porque elas esperam que os outros a atendam, que os outros a entendam, que os outros a assistam, mas elas nunca estão disponíveis. Então, isso não é amor próprio, mas é aquilo que é a luta de todos nós, o famoso egoísmo. Maravilha, você está em casa aprendendo? Estamos aqui colocando na balança. E outra, para você que é aquela mãe que fala assim, não, olha, se eu sair dessa casa desmorona, não tem jeito. Vamos sentando, Darleide. Tem aquela mãe que está falando agora, nossa, se eu parar, essa casa para total. E na verdade, uma hora o corpo fala, faz ela parar muito mais tempo. E é amar os filhos, é amar o esposo, cuidar dessa mãe que justamente não pode levar o que ela não tem. Né? Se ela quer dar um comportamento de saúde, se ela quer ser mais alegre, se ela quer ser mais resiliente, às vezes numa situação complicada, às vezes você viu ali um momento pandêmico, você tem que cuidar, né, dessa integralidade, cuidar do corpo, da mente, a questão espiritual. Principalmente espiritual, né? Sair de casa com Deus e tal, com Ele as coisas vão se resolver e ter que se colocar na agenda. Coloca o seu nome assim, ó, Margarete, hoje eu estou na agenda. E sabe quem está na agenda? É você que está falando aí, abrindo o coração, parou um pouquinho que você estava fazendo para assistir esse programa, aí ó, olha a surpresa que você recebeu. Na tela você aqui com a gente, quem vai falar agora é Eric Lessa. Olha, qual a diferença entre amor próprio e narcisismo? Ou onde é o limite entre as duas coisas? Nós falamos ali boas definições, mas o Eric ele quer entender, será que amor próprio tem a ver com narcisismo? Não, o conceito de narcisismo, ou o próprio narcisismo, se tornou bastante popular. Não é de muito tempo que nós falávamos em narcisismo, ainda que seja um transtorno já conhecido há muito tempo. Mas se tornou popular, e tudo que vem para o popular, às vezes a gente acaba misturando as coisas. Narcisismo, nós estamos falando de uma patologia e que não é de tudo alguma coisa fácil de se identificar, porque nós esbarramos com pessoas egoístas, pessoas autocentradas, pessoas que negam ser cuidadosas, amorosas, respeitosas com os outros. Mas são coisas que nós aqui hoje quisemos tratar de maneira distinta. O narcisismo é algo muito mais profundo. A falta de amor próprio é algo que a gente consegue resgatar com muita facilidade, claro, sem abrir mão da dedicação. Por exemplo, autoconhecimento, autodesenvolvimento ou buscar o desenvolvimento das suas habilidades, de reconhecer a si mesmo como o processo da Laís, que são coisas, portanto, diferentes. Não estamos falando da mesma coisa. Como distinguir? Um é algo mais patológico e de difícil tratamento. Dificilmente uma pessoa narcisista se submete a um tratamento psicoterápico. Ela não reconhece. Ela não reconhece a necessidade. Eu acho que de forma simplista, o narcisista, ele nunca vai pensar no outro, né? Basicamente, e o amor próprio não vai desprezar o outro, né, Darleide? Ele não vai deixar de ter o outro como importante. Você citou um aspecto que eu acho que é muito legal para mim desse tema do amor próprio, eu entendo que eu tenho que ter limitações. Isso não significa não amar a mim mesmo, né? Então, eu aceito as minhas limitações, eu posso trabalhar para vencê-las, se elas forem crenças limitantes ou coisa do gênero, mas isso, inclusive, é um fator protetivo. Quando eu reconheço os meus defeitos, eu me protejo de eu ser presunçosa, de ser desrespeitosa em me achar melhor que os outros, como nós vimos ali na dinâmica. Tem um fator protetivo, mas quando ele não quando ele é saudável também, quando eu reconheço que eu posso ir além, eu posso mudar isso, eu posso trabalhar, eu posso fazer uma terapia, eu posso buscar ajuda, então eu cresço. E é diferente, o narcisista ele não reconhece necessidade de crescer, de melhorar, de aprender, porque ele é centrado absolutamente nele próprio. Acabou. Pronto, Eric. Você viu aí, Eric? Então, olha, a professora disse para você que está tudo certo. E vou te dar uma dica, hein?
vai no NT Play, procura um programa aqui do Entre Família, que nós falamos por 2 vezes desse tema de forma fantástica. Vai no consultório também, você vai encontrar ótimos materiais. E agora, a sua participação, assim como a Érica aqui na nossa tarde. Está chegando. Pastor, é a Maria. Minha irmã já admitiu que está doente. Desde o início da pandemia, ela tem medo de sair de casa, mas não procura ajuda profissional. Isso é falta de amor próprio? Em certa medida, sim, né, pessoal? Nós somos sabedores de que a pandemia, juntamente com todo um processo de adoecimento que já estava em curso, a Organização Mundial da Saúde, inclusive, diz que a pandemia que nós vamos enfrentar agora é da doença mental. Então, a gente também deve evitar rotular esta moça que já está doente como, olha, você não tem amor próprio. Não é algo que a gente deva expressar para o indivíduo já em doente, assim, de cara, falta de amor próprio. Porque ela já está em sofrimento, ela nem tem muito discernimento, né, sobre si, muitas vezes. Mas é algo que a gente identifica, sim, como alguém que se abandonou. Lembra que eu falei no começo? Alguém que se abandonou, que se negligenciou e que está bastante afetada pela desesperança. No que você puder ajudá-la, ajude, porque ela está precisando de ajuda mais do que nunca. Eu acho que é isso, né? Porque muitas vezes a ideia da falta do amor próprio é justamente o fato de que você não está conseguindo sozinho, você precisa de ajuda. E aí você pode ser uma colaboradora, né? Uma rede de apoio. Porque às vezes a gente fala para o outro, você não está se amando, só falar não adianta. Então às vezes tem que pegar na mão, falar, vem aqui, vamos lá, vamos juntos. E de e aí dá tudo certo. enfatizar essa coisa de que a importância que ela tem no contexto dela, né, no contexto familiar. Por que você tem que se cuidar, né? Falar de amor, sabe? Em vez de falar só da doença, olha como você tá, você não come, falar de amor para ela, vamos falar de esperança, vamos mostrar o outro lado, vamos fazer algo que movimente nela, mesmo que seja uma faísca de reconhecer, é verdade, eu ainda tenho esperança para mim, sabe? Isso é importante, isso né? é legal, Darlene, tem pessoas que pegam assim, né? Eu estou. Não, eu estou desempregado, não sou um desempregado, eu estou triste, mas há esperança. Então, tem pessoas que colocam isso como um rótulo, eu sou isso, né? Eu sou a doença. Eu acho que essa virada é importante. O ser e estar, se eu não me engano, não sei se tem outra língua, a não ser no inglês, que é o mesmo só, né? No caso, nosso né? São coisas diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, uma coisa é esse programa com você, outra é sem você, pronto, nem estaria aqui. Na tela você aqui, porque você é prioridade aqui pra gente. Pode falar, abre o coração. É anônima, Cris. Vamos lá, então. Eu estava tão deprimida por causa da rejeição do meu marido, dos meus filhos, genro e nora, que falei com a minha irmã que queria pôr fim na minha vida. E a minha irmã me perguntou, acha que compensa você morrer para a felicidade deles? Algo forte, Darlene. Exatamente. E veja o sentimento que ela tinha de abandono e rejeição, que eu citei inicialmente. O sentimento de que eu não valho, eles me desprestigiam, e é uma coisa que as outras pessoas dizem ou fazem com a gente. A grande questão é quando nós recebemos sem nenhuma interferência, por exemplo, de questionar o que essa irmã fez para a outra, né? Faz sentido você morrer por causa dos outros? E parece que deu uma chacoalhada nela. Então, o que os outros dizem, o que os outros fazem com a gente é uma coisa. Agora, o que a gente faz com a gente mesmo é que é o grande risco, tanto para o bem quanto para o mal. Eu lembro de uma amiga que eu trouxe no programa para contar a história de como foi ela lidar com a perda, a morte do seu filho. E ela entrou em desespero. Mas até que o pastor dela aproximou-se com muito amor, chorando com ela, mas disse, por favor, não morra com seu filho. Não é a sua hora. Não se jogue no túmulo com ele, ou seja, não se abandone ainda, não se entregue ainda tem propósito para você viver. Então, uma coisa é o que acontece com a gente, a outra é o que a gente vai fazer agora. Porque o marido abandonou, traiu o filho, fulano, ciclano, porque agora as pessoas fizeram algo comigo, me abate, é verdade. Mas quando eu me abandonar, é aí que se instala o desespero. E aí não tem muito o que fazer, a não ser essa rede de apoio, esse socorro urgente para chamar de volta a vida. Mas é um risco muito grande você, nesse desespero, desistir de viver. Muito bem, meus queridos. Eu sei que o assunto está especial, eu sei que a sua pergunta está aí, mas tenha paciência. Já depois do intervalo a gente vai dar mais uma conversada aqui. E se você, assim como a nossa amiga, o amigo colocou aí,
de forma anônima, manda para a gente, DDD 12 983 15 0249. Existe esperança e você está no canal da Esperança. Um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. Eu entendi que a Carol falou, volta aí, voltei. E era volta aí. Agora Volta sim, aí. mas importante a gente ter o amor próprio para entender esse momento. Importante que é assim, meu querido, tem que encarar a vida. E você viu que eu segurei? Porque geralmente quando a gente faz isso, você não pega ou vou. Sim. Aí você vem, aí nós Isso. fica no par ou ímpar. Só que eu segurei. faltando 2 segundos, assim, ó, eu entendi, voltei. E agora eu entendi que era volta aí. Volta aí. Moral da história, a comunicação tá boa. É que o ouvido é que deve estar ficando velho. É que tá chiado aqui, ó, que ele tá ouvindo um chiadinho aqui no ponto. Não, mas agora melhorou, melhorou, vai dar melhorou. certo. É o povo de casa, Parece que né, melhorou, Carol, que tá piorou, falando. agora tá melhor? Não, olha, melhorou, depois deu uma pioradinha, agora parece que piorou. Vamos lá. Você tá no programa certo, continua, não desiste. Você Não. sentado aqui com a Foi um gente. teste para você permanecer depois disso. Na tela, você aqui no Entre Família. E anônimo, não tem problema, o importante é participar. Olha, eu tenho um sentimento muito grande de inferioridade desde criança. Oro muito e só por isso não coloquei fim em minha vida ainda. Mas ultimamente esse desejo está cada vez mais forte. E é mais forte que eu. Já pedi ajuda para mais pessoas, mas as pessoas não me levam a sério. É muito forte esse depoimento. Aí você se pergunta, como foi que essa criança, que ela fala de desde criança, né? Como foi que essa criança foi ensinada a pensar sobre ela? Que palavras foram ditas? Que conceitos foram formados na mente desta criança a respeito dela própria? Será que tinha um pai, uma mãe que valorizava, que abraçava, que beijava, que dizia você vale a pena, é um prazer ser sua mãe, seu pai? Ou será que foi o contrário disso? Fica aqui um alerta para os pais, para as mães. Nós somos responsáveis por criar o valor próprio, por participar desse primeiro momento do desenvolvimento do amor próprio para os nossos filhos. Enquanto a você que está nesse processo de adoecimento que parece cada vez mais se agravar, e você diz, as pessoas não me levam a sério. Não fala com as pessoas. As pessoas são muitas pessoas. Você precisa falar com pessoas certas. Você já foi a um psiquiatra, você já foi a um psicólogo, você já teve uma conversa com um profissional que entende do que significa a falta de respeito próprio, a falta de saúde emocional, para te fazer a abordagem certa e você ser atendido em sua necessidade? Não brinque, não brinque com a vida, seja responsável em cuidar de si de uma maneira que talvez os outros não tenham cuidado até aqui, mas você pode fazer a diferença hoje, agora, decidindo, eu vou buscar ajuda a quem pode me ajudar. Porque você disse uma coisa importante no bloco anterior. As pessoas não definem quem nós somos. E as pessoas não podem definir aquilo que ela tem pensado a respeito dela, porque as pessoas não estão levando a sério. E eu acho que é legal essa sua sugestão de que só um profissional que entende uma sucessão de pensamentos suicidas, que é o caso dela, né? O pensamento de não tirar a vida, vão entender, vai ter a compreensão correta. Fazer né? a abordagem correta. É, exatamente. É importante também dizer que independente daquilo que fizeram com você, da sua história, você sempre vai ter em mãos a possibilidade de mudar essa história. Nenhum trauma é permanente a ponto de não ser ressignificado. Tudo é possível aquele que crê. Bora lá, você vai... A chave você já virou, porque você mandou mensagem aqui, então você já está meio passo à frente. Continua. Sabe, Carolzinha, é muito bom ter o cuidado de não se vitimizar. Nós falamos ali na dinâmica, que é você sempre contar a história na perspectiva da vítima. Desde criança, quer dizer, você já é um adulto, daqui a pouco um senhor ou uma senhora, e morre contando a mesma história. A história está sempre aberta e você tem condições de fazer exatamente o que a Carol diz. Dá um novo significado, escreve uma nova página, mas para isso você precisa se posicionar. Tá bem, eu vou dar uma oportunidade para a vida. Eu vou buscar essa tal de vida que dizem que existe e eu nunca senti. Eu vou dar essa oportunidade para viver e eu vou lá buscar ajuda. E vai lá e dá certo. E não é fácil, ninguém está dizendo para você que vai ser fácil, Não. mas você precisa quebrar esse ciclo para você dar continuidade a essa menina, esse menino crescer e equiparar a felicidade que Deus tem para a sua vida. É isso aí, vamos lá. Aqui é o Canal da Esperança. Mais uma participação e olha, participações muito especiais aqui nessa tarde. Agora é a Marilene Rodrigues.
Olha, eu cuido das minhas 2 netas para as mães trabalharem. Só que eu estou presa, sem tempo para nada, nem para me cuidar, nem para fazer uma caminhada. E isso está me deixando deprimida. Não consigo dizer não, sabe? Pois o amor por elas fala mais alto. O que devo fazer? Eu acho que no primeiro bloco, a conversa entre a Darleide e o pastor, que estava falando sobre o autocuidado, ele dá um... Educativo. É educativo. Nesse momento, eu acho que é uma resposta também, né, Sabe o que Darleide? pode estar escrito na lápide dessa avó? Viu, vó? Querida, vai estar escrito ali na lápide o quê? Morreu por quem? Por qual propósito? De que forma? Então, assim, você vai faltar para suas netas. Se você é impedida por seu próprio medo ou por falta de reconhecer que você tem o direito de ter pelo menos um tempo para fazer a caminhada, você precisa reconhecer e falar com as suas filhas, explicar às suas filhas que se você não se cuidar, você vai faltar. E sabe o que elas vão fazer com as filhas que hoje você cuida e acha que não tem outra maneira de lidar com isso? Elas vão colocar numa creche, elas vão pagar uma babá, elas vão dar um jeito, mas as meninas serão assistidas e você vai morrer. Então, o amor que você tem precisa ser de maneira transbordar para as suas netas, para as suas filhas, para a família toda, desde que você reconheça a sua necessidade hoje de se cuidar, de cuidar da sua saúde, de cuidar da sua vida, para que você continue com a sua vida, servindo a sua família como tem sido até aqui. Então não é dizer, não vou mais cuidar das minhas netas, é dizer, como é que nós podemos administrar isso aqui para que eu tenha o meu tempo, queridas, filhas, amadas? É uma questão de negociar, de organizar. Até porque ela tem que olhar, Darleide, não sei como é que você vê isso, de que ela é importante para as netas. Sim. Isso. E quanto mais tempo ela der e mais qualidade, porque daqui a um pouco adoece, né? Isso. Né? E aí, então, olhe para você no valor que você tem, né? E diga assim... A importância, né, pastor? Exatamente. Veja como você é importante para a as família. netas, exatamente. Para as meninas, para suas filhas, para as netas. Então, quando você abrir a questão, não é dizer assim, eu não quero mais cuidar dessas meninas, porque... Não. Você vai dizer, filhas, eu preciso. Porque se eu não cuido, vou faltar para as minhas netas e para vocês. Então, todos se organizam para que você saiba que o seu valor é tão grande que cabe a você dizer, esse é o meu limite, meninas. Vamos lá, vamos reagendar Eu aqui acho que elas essa têm que vida. pagar uma academia para ela, cabeleireiro a cada 15 dias e manicure toda semana. Tá? Essa é a minha sugestão. Isso. Tem que falar igual a minha mãe, eu amo tanto vocês que eu não vou ficar com neto nenhum. Eu falei, oi mãe, que é isso? Minha senhora! Não, E tem ele um tá lá. ditado, Carol, tem um ditado que é dos mais antigos, vão lembrar que assim, minha mãe repete isso até hoje, assim, quem pariu Mateus que balança. Não sei de onde veio esse ditado. Quem é Mateus? É por isso que eu já Eu não ainda bem que eu não sei. tenho menino, né? Não tenho menino, não ponho o nome. Se tivesse um menino, já não punha o nome de Mateus, porque Deus me diz, eu só vou ter que fazer sozinha. Mas é assim mesmo. E aí eu deixo minha mãe sempre forte, porque nas férias a gente, seja avó, porque só um tempinho ela dá conta, ela aguenta. Bora, sabe por quê? Esse programa tá muito gostoso, tá legal de falar sobre esse assunto, tá profundo, mas ele também tem um final. E eu quero agradecer mais uma vez a presença da Darleide aqui. Obrigada. E hoje ela tem uma dobradinha aqui na Novo Tempo, que tá aqui à tarde e à noite tá também. Fala o tema de hoje, eu gosto de Hoje spoiler. o tema será transtornos mentais e a nutrição. Será que o que a gente come interfere na saúde mental? Como? Por quê? Nós traremos uma doutora em nutrição logo mais às 10 horas da noite ao vivo no consultório de família. Espero você. Sensacional. Corre lá na página dela. Você sabia que tem até um negócio de mentoria que você pega um número de celular para falar com ela? Não acredito. Eu não sou boba nem nada, hein? Enquanto você fica aí marcando, eu tô aqui com o meu celular aqui, ó. Darleide, vai lá. E agora a gente termina aqui este programa com a palavra de Deus, que eu acho que é o ponto mais alto no programa Entre Família. Obrigado, Darleide. Obrigada, Sempre uma honra é muito bom, muito bom. Não vou esquecer que amor próprio é educativo, tá? Muito bom. Eu quero lembrar o que está no Salmo 8. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua
e as estrelas que estabeleceste. Eu me pergunto, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Lembra que os salmos são expressões daquilo que está no coração do salmista, né? Sempre é a fala de um indivíduo para Deus, de um indivíduo abrindo o que está no seu íntimo. Quando eu olho para o céu, olho para a imensidão do universo, eu digo assim, quem eu sou? E agora no verso 5 ele diz assim, fizeste, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os pés tudo lhe puseste. Deus criou o seu filho dessa forma, Deus deu essa capacidade, e Deus nos dá essa capacidade também. Por intermédio de quem? Através de Jesus. Você quer saber o valor que você tem? Olhe para aquele que te criou. E olhe para aquele que te salvou. Aquele que deu a vida por você. Você é a menina dos olhos de Deus. Eu já usei aqui essa ilustração. Menina dos olhos é esse buraquinho aqui, ó, por onde entra a luz, sabe? Por onde esse furinho, por onde entra a luz. Ninguém pode tocá-lo. Você é para Deus a menina dos olhos. Estou falando para você que talvez não veja valor em você mesmo. Olhe para aquele que te criou e olhe para aquele que te salvou. E não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Eu quero abrir meu coração para descobrir o valor que eu tenho. Assim eu terei amor próprio. Eu quero abrir o meu coração para olhar para aquele que me criou e para aquele que me salvou. Amém. Obrigada, pastor. É isso. Tá acabando aqui o Entre Família, já dá uma coceirinha no controle remoto, nada disso, continua. Vida Saúde está chegando aí. Hoje, Vida Saúde vai falar sobre a menopausa, assunto importantíssimo no Vida Saúde de hoje. Boa tarde, Teru. Boa tarde, Carol. Vamos falar sobre menopausa e mesmo para as mulheres que ainda não estão nessa fase, tem que conviver com alguém no trabalho, em casa, que está passando por esse momento e fatalmente todas nós iremos passar pela menopausa mais cedo ou mais tarde na vida. Quais são os sintomas, o que dá para fazer, como é que o estilo de vida impacta nessa fase de grandes transformações para a mulher e para quem convive com ela, é o que a gente vai trazer aqui no Vida e Saúde hoje. E hoje também é dia de desafio cardio por aqui, eu tô, ó, de tênis, ó, dá pra ver, né? Dá. Faço Preparada. junto, eu quero ver todo mundo de casa fazendo aqui também, é muito legal, a gente faz em tempo real e imediatamente já sente aquela sensação boa de pós-exercício. E tem receita boa por aqui também, hoje eu tô recebendo aqui 2 convidados, o Peter e o Eric, do Viaje Comigo, e a gente vai comer hummus. Quem gosta aí de hummus, gente? Opa, com essa casquinha. Gostou Ai, demais. o Cris não fez cara de que gosta, não. O que é isso, Cris? Não combina com você. Não combina, na verdade, eu gostei, eu gosto. Eu amo. O negócio é internacional. Eu o até, inclusive, negócio posso é comer igual. isso viajando com o Peter lá para a França, esse Ah, lugar. eu também. Eu quero ir para Istambul com eles, comendo hummus. Olha aí, sim, escolheu bem a Turquia. É outro sabor, né? É outro sabor, gente. É outro Turquia. time, é outro isso. time. Até mais, Teru. Até mais. Olha, e amanhã, às 2h30 da tarde, a gente vai bater um papo aí, que a gente fala assim, olha, fulano tem cultura, fulano não tem, seguimos a cultura, mas aí eu pergunto, Carol, o que é cultura de verdade? O povo tanto fala, às vezes falta o conceito do que é cultura. Teremos um programa especial amanhã? Será que cultura são frases fortes, ditas assim, de forma rápida, né? Ou será que é conhecimento? Será que é educação? Onde é que está essa cultura? Do que ela se alimenta? Parece aquele programa que dava na sexta-feira, nessa sexta-feira, do que se alimenta a cultura. Não, mas ó, amanhã a gente vai ter um papo especial. Pelo que a Carol me falou aqui, vai ter muita coisa legal, vai ter um historiador aqui amanhã, hein? Sério? Opa, nós vamos ter aula aqui. Pode Ai, pegar ai, papel e ai, caneta ai. na mão aqui, hoje nós vamos sair daqui aculturados. Pronto. Verdade. E nesses Brasis que nós temos aqui, quantos países tem dentro do Brasil? Olha, é gente falando do Tchê de um lado, tem gente que fala aprendedor, outro fala
né? Prego. Regionalismos. Regionalismos, né? E esses dias a gente é pregadora, que a diretora está falando, né? Tem empreendedor, pregador. O pessoal lá do Rio que fala a corda. Vamos pôr a roupa na corda. A corda para mim é para pular. Então é Mas varal. vai pôr a corda, eu vou girar essa corda aí. É Esses dias varal. eu falei assim, ó, quanto é que tá o quilo da vianda? Meu Deus, não sei o que Vianda, é. do que você tá falando? Marmitex. É o Marmitex. É isso aí. Aí é por quilo que você pesa a vianda aqui no sul. Os regionalismos. E olha, tem cultura em cada um desses pontos aí, viu? Agora tem gente que tá chamando de cultura coisa que não é, hein? Ah, é? Lerê. Mas esse tipo de coisa já virou cultura. Virou cultura, A cultura de falar que não é algumas coisas são uma coisa cultura que e é não são cultura cultura. de fato não é. É. Pronto. Eu acho que chegou o momento de nós tomar água. Quando começa a dar esse giro, a gente precisa de um especialista amanhã para dar jeito nessa frase. Não, sabe o que eu preciso? De Homos. Lá do Vit Saúde. Homos? É aquele negocinho que você come lá. Você não tem cultura, menino, que eu tô falando aqui. Eu não quis dizer, mas não conhecia, não. É, aquele negócio que é com feio de dizer que grão de bico, né? Com grão de Homos, bico. eu pensei assim, ó. Eu pensei que fosse para lavar roupa. Não, Lava com grão de bico tem um azeitinho, um negocinho. Pensei que... Homos agora pro Vit Saúde, Homos lavar roupa. Pensei que era para Homos para lavar roupa. Não, menino. Não é? Homos... Boa. Homes office. Homes office. Eu tô em homes office. Não, meu filho, você quer homes pra comer. Quem? A mãe tá precisando desse programa.